Meus caros irmãos e minhas caras irmãs, olha nós aqui novamente com o livro dos Espíritos iluminando a nossa vida. Então hoje nós vamos prosseguir com o capítulo 9 do livro 2º, porque o livro dos Espíritos está dividido em 4 livros. E hoje nós vamos falar da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, os espíritos durante os combates. É muito importante que a gente conheça esse aspecto que Allan Kardec, com muito bom senso, trouxe esse trabalho para os espíritos darem as explicações necessárias. Vamos lá então ver daqui para frente. Na pergunta 541, quis saber Kardec se numa batalha há espíritos que a assistem e que a amparam cada uma das forças em luta. Responde os espíritos que sim, que não só veem o que acontece, mas como eles estimulam, levando coragem para os combatentes. Não é perfeitamente normal isso, assim como num jogo qualquer de futebol. Tem aquela torcida, não é, que estimula o time local para que ele vença. E nas batalhas acontece a mesma coisa. E daí Allan Kardec comenta o seguinte: assim, os antigos nos representavam os deuses, tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses nada mais eram do que os espíritos representados por figuras alegóricas. É aquilo lá que nós falamos, não é? A torcida. Torcida de um lado, torcida de outro. Então, aqueles que torcem por um determinado exército combatente ou pelo outro lado do exército. Então, é muito interessante, é normal. E daí, Kardec, terminando de fazer esse comentário, nós vamos para a pergunta 542. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado? Olha, pessoal, na guerra não existe justiça. Portanto, não pode estar de um lado, mas nós vamos comentar mais à frente ainda com um exemplo prático. Como os espíritos tomam partido a favor do errado? Será que tomam partido? Respondem os espíritos: sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para eles a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco lhes importa. É verdade, pessoal, na guerra não existe justiça de espécie alguma. O que existe é destruição, é morte, não é? Os soldados combatem duramente, seguindo a orientação dos combatentes. E na pergunta 543, certos espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? É claro que podem, sem nenhuma dúvida. Os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as concepções. Isso acontece com qualquer um de nós. Em nossa existência prática aqui no plano terreno, nós também somos intuídos, assistidos pelos bons ou maus espíritos, e num fragor de uma batalha também. Os espíritos podem influenciar os combatentes, influenciá-los para que eles prossigam firmes, né? Que não se acovardem perante a batalha, o tiroteio que acontece. Então, isso acontece em todas as concepções. E aqui então nós estamos mostrando, pessoal, vocês estão lembrados a famosa Batalha de Troia que aconteceu, vamos ver aqui, foi um conflito militar entre gregos e os troianos, que segundo a lenda durou 10 anos. Houve um cerco na cidade de Troia e somente depois
e eles conseguiram tomar a cidade usando um artefato de madeira que vocês estão vendo aí, um cavalo, chamado de cavalo de Troia, seja presente de grego que ninguém quer. E aconteceu por quê? Porque nessa obra de ficção maravilhosa, sem sombra de dúvida, de Homero, é o rapto de Helena, a belíssima mulher do rei espartano Menelau. Isso foi pelo príncipe troiano Paris. Então aconteceu, né? E daí eu pergunto, por que houve essa guerra? Porque eles queriam justiça. Justiça para compensar o rapto da mulher. Então eles foram atrás dos troianos e durante 10 anos houve esse combate até que eles destruíram Troia pelo ingresso, né? Esse cavalo enorme aí que está dentro da barriga do cavalo tinha inúmeros combatentes. Eles colocaram lá para dentro e durante a noite eles saíram e acabaram trucidando todo aquele pessoal que se encontrava lá. Então, seguindo na 544, os maus espíritos poderiam suscitar-lhes planos errados com vista à derrota? Respondem os espíritos, sim, mas não tem ele o seu livre-arbítrio? Se o seu raciocínio não lhe permite distinguir uma ideia certa de uma falsa, terá de sofrer as consequências e faria melhor em obedecer do que em comandar. É verdade, pessoal. Quando um general vai para uma guerra, ele tem que estar bem preparado tecnicamente e também espiritualmente. Então ele tem que ter no seu livre-arbítrio a firme convicção daquilo que ele está fazendo, ou seja, dirigindo um combate. E se ele não tem essa capacidade de liderar um combate, é melhor que ele seja o combatente do que comandar. E se ele recebe ideias dos espíritos desencarnados que poderão lhe influenciar positivamente ou então negativamente, ele não tem condições, porque um general tem que ter um esclarecimento muito grande, tem que ter uma tranquilidade, uma calma e, sobretudo, a consciência absoluta daquilo que ele está fazendo. Na 545, o general pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de dupla vista. Nós já vimos isso. O que é a dupla vista? É a capacidade que tem o ser encarnado de ver com os olhos da alma, ou seja, ele consegue divisar coisas que se encontram a distâncias consideráveis e que o ser humano, sem essa dupla vista, não consegue. Então é uma visão intuitiva que lhe mostre por antecipação o resultado de seus planos. Então vejam que é uma pergunta muito importante e a resposta também. É frequentemente o que acontece com o homem de gênio. O homem de gênio que é aquela criatura muito esclarecida, muito evoluída, e por ser gênio, ele consegue absorver do plano espiritual informações que são fechadas para o homem comum. É o que se chama de inspiração, que lhe permite agir como uma espécie de certeza às vezes até absoluta. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se servem das faculdades de que ele é dotado. Isso não é frequente, porque para acontecer isso, nós sabemos que os homens de gênio são muito poucos, né? São seres altamente esclarecidos e que, por serem esclarecidos, recebem do plano superior espiritual, recebem a intuição, o esclarecimento, e é por isso que eles são chamados de gênio, pelos projetos que eles apresentam, não é? Um objetivo maior de
levar a saúde, o bem-estar, a cultura para a população em geral. Na 546, no tumulto do combate, o que acontece aos espíritos dos que sucumbem, ou seja, dos que morrem, ainda se interessam pela luta após a morte? Respondem. Alguns continuam a se interessar, outros se afastam, o que é perfeitamente natural. Os mais endurecidos, espiritualmente falando, eles se interessam e querem continuar vendo o combate. Os mais esclarecidos, eles se afastam, vão procurar as coisas mais sutis da vida, mais espirituais, e seguem em frente. E daí Kardec comenta o seguinte: nos combates acontece o mesmo que se verifica em todos os casos de morte violenta. E não precisa ser nos combates, pessoal. Num acidente, quando há morte violenta, um avião que cai, um ônibus que tomba. Então, num primeiro momento, o espírito fica surpreso e aturdido. Ele não tem uma consciência plena do que aconteceu, não acreditando, portanto, que esteja morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão pouco a pouco que compreende a realidade. Então, no caso de morte violenta, em acidente, por exemplo, um mal súbito, quando o espírito encarnado não está preparado, ele fica assim, surpreso. Como? Eu estou vivo e meu corpo aqui do lado está morto. Ele não entende essa realidade. Somente aos poucos é que vai se aclarando, ou então ele recebe a orientação de espíritos superiores que lhe comunicam o que aconteceu, e assim aos poucos ele compreende a realidade do tipo de morte que ele teve. 547. Os espíritos que se combatiam quando vivos, portanto, está falando de espíritos que estavam encarnados e agora não estão mais. Após a morte se reconhecem como inimigos e continuam ainda excitados uns contra os outros. Nesses momentos, respondem os espíritos, o espírito jamais se mostra calmo. No primeiro instante, ele ainda pode odiar o seu inimigo e mesmo perseguir. Mas quando as ideias se lhe acalmarem, verá que a sua animosidade não tem razão de ser. Não obstante, poderá ainda conservar resquícios, maiores ou menores, de acordo com seu caráter. Então é isso, pessoal. O espírito, num primeiro instante, passou para o outro lado de modo violento. Ele poderá, como odeia o inimigo, ele poderá perseguir alguém lá do outro lado, um outro combatente. Aqui no plano Terra, por exemplo, quando um criminoso abate um cidadão qualquer e esse cidadão não está esclarecido, ele fica odiando esse criminoso. E lá no plano espiritual, podendo, ele vai perseguir, vai tentar obsidiar esse seu algoz. Então, no mundo dos combates acontece a mesma coisa. Não obstante, termino de dizer, os espíritos poderá ainda conservar resquícios maiores ou menores de acordo com o seu caráter. Então, se ele é um caráter de espírito benévolo, ele esquece, não quero mais saber disso, o que passou, passou, agora a realidade é outra. Vou tratar de melhorar, de progredir espiritualmente. E tem uma subpergunta, 547A, houve ainda o fragor da batalha? Claro, perfeitamente que houve. E houve por quê? Não só houve, como assiste também. Aquela metralha, não é? Os canhões explodindo, bombas, tudo isso assiste e ouve perfeitamente. A 548. O espírito que assiste friamente um combate como espectador testemunha a separação entre a alma e o corpo?
E como esse fenômeno se apresenta a ele? Vejam a resposta. Há poucas mortes instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo foi mortalmente ferido não tem consciência disso no mesmo instante. Começa a retomar a consciência que pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a vista do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida tendo sido transportada para o espírito, somente ele chama a atenção e é com ele que o espectador conversa ou quem dá ordens. Vejam só, pessoal. Embora já esteja muito bem explicado, mas é bom que a gente entenda o seguinte. Quando, no caso aqui é de combate, né? Quando um soldado, um militar tomba mortalmente ferido, ele não tem consciência plena do que aconteceu. O espírito, ele vê o corpo ao lado, fica até horrorizado, tudo dependendo da materialidade de que ele é composto. Então ele não consegue, ele vê que coisa, eu estou me movendo, eu estou vivo, vivinho da Silva, mas o meu corpo está aqui, é um cadáver. Ele parece assim, uma coisa, nossa, não dá para explicar. Ele fica completamente aturdido, mas aos poucos, não é? Ele vai se recuperando mentalmente, espiritualmente, e ele vê então que tudo aquilo agora é uma realidade que teve fim. O seu corpo agora vai lá ser sepultado, se for possível, e ele, espírito, vai viver a sua vida. Então, nós temos que até citar um exemplo, como o espírito no combate, às vezes ele não percebe até que foi ferido. Existe um filme muito interessante, embora seja ficção, chama-se O Resgate do Soldado Ryan. Esse é um filme épico de combate, dirigido pelo Steven Spielberg, um grande cineasta americano. Nesse filme, esse soldado Ryan, ele é ferido no braço e perde o braço, mas ele está no fragor do combate, ele nem percebe isso, nem sente dor. É uma coisa assim patética para falar. E de fato, às vezes os ferimentos são tão graves que o espírito entra em choque. Ele como que perde assim toda a sensibilidade e nem percebe que está ferido. Quantos e quantos casos menores de pessoas que se machucam com uma certa gravidade e nem percebem que machucaram. Bem, pessoal, é um assunto complexo, não tem dúvida que nós temos que raciocinar, temos que continuar assistindo, porque lá para frente a gente vai ainda tocar nesses assuntos. Vamos em frente. Agora, pessoal, quero mostrar para vocês aqui que nós temos vários assuntos que estão distribuídos no YouTube, no meu canal chamado Rui Espiritismo. E é tudo isso que nós produzimos no YouTube, nós também passamos para o Facebook, no Instagram, no X, e também um grupo que nós temos denominado Os Mensageiros, é um grupo grande. E lá também postamos esses estudos. E se vocês quiserem conversar comigo, deixo aqui o meu e-mail para, com muita alegria, responder àqueles que fizerem perguntas. Então eu peço que vocês compartilhem esses nossos estudos, não é? Compartilhem com as pessoas, não é? Deixe o seu like, como dizem os internautas, né? Os youtubers, para que o nosso canal ele siga em frente, que mais e mais pessoas assistam,
porque isso promove a doutrina espírita. É isso que nós queremos. E vamos finalizar com a nossa breve mensagem evangélica. Sempre vamos citar o nosso querido, inesquecível Chico Xavier. Os espíritos das trevas fazem tudo para atrapalhar quem quer trabalhar, mas os espíritos da luz, quando percebem a nossa boa vontade, nos auxiliam em tudo. E assim vamos caminhando. Pessoal, vamos caminhar também. Caminhar na luz, caminhar no bem, no trabalho. Então, muito obrigado pelo apoio, pela assistência e nos encontraremos, se Deus permitir, numa próxima quarta-feira. Até lá, meus queridos, sejam felizes.